Em um apocalipse zumbi, a maioria das pessoas pensa em correr para um bunker, subir em um prédio alto ou se esconder no interior do país, mas poucas lembram dele. O gigante de ferro que corta cidades, montanhas e vales todos os dias. O trem. E quando o mundo desaba, quando os mortos começam a correr atrás dos vivos, um trem pode parecer tanto um milagre quanto uma sentença de morte. Antes de você imaginar aquela locomotiva brilhando no pôr do sol e partindo rumo ao desconhecido, vamos deixar uma coisa clara: sobreviver dentro de um trem ou ao longo da ferrovia brasileira não é tão simples quanto parece. E hoje vamos explorar exatamente isso. Mas antes de entrar nas estratégias e nos perigos, precisamos combinar qual tipo de zumbi estamos lidando. Nada de mortos lentos tropeçando por aí. Hoje estamos falando de sprinters. A palavra sprinter em inglês significa corredor veloz. São infectados que correm em velocidade máxima, movidos por pura fúria, guiados por um único instinto: alcançar você. Eles não cansam, eles não desistem e eles não param. Agora que o palco está montado, vamos para a estrutura desse cenário. Porque assim como bases militares variam, ferrovias brasileiras também não são iguais. Algumas são linhas antigas, tomadas pelo mato, com trilhos enferrujados e estações abandonadas. Outras são trechos modernos de transporte de carga, gigantescos, com locomotivas potentes, pátios de manobra, cheios de contêineres e longas áreas abertas. Existem trechos urbanos onde o trem cruza favelas, bairros e passagens estreitas. E existem trechos rurais onde você passa quilômetros sem ver uma alma viva. E dentro desse ambiente, um trem pode estar parado ou em movimento, e cada situação muda completamente suas chances de sobrevivência. Tudo certo. Agora vamos entrar nos prós e contras de tentar sobreviver a um apocalipse zumbi dentro de um trem ou utilizando a ferrovia como refúgio. As vantagens de um trem na apocalipse. Vamos começar pelo que realmente brilha nesse cenário: mobilidade e isolamento. Diferente de um carro ou caminhão, um trem não compete com o trânsito. Não precisa de ruas limpas e não se preocupa com bloqueios urbanos. Trilhos são caminhos fixos e, na maior parte do Brasil, passam por locais onde ninguém mais pisa. Quando um trem está em movimento, ele vira quase um santuário móvel. Sprinters podem até correr rápido, mas nenhum deles acompanha uma locomotiva diesel puxando dezenas de toneladas. Isso significa que, enquanto o motor ronca, você está literalmente deixando o apocalipse para trás. Além disso, muitos trens de carga no Brasil têm vagões enormes, vagões fechados, contêineres, cafeterias improvisadas em vagões de passageiros, cabines de maquinista protegidas com portas reforçadas e até compartimentos que podem ser trancados, criando pontos de defesa natural. E não podemos esquecer o cenário emocional. Estar em um trem passando por campos vazios, serras, túneis escuros e cidades mortas cria uma sensação única de solidão e esperança ao mesmo tempo. A ideia de movimento, mesmo que você não saiba para onde está indo, mantém sua mente ativa. É o oposto de estar preso em um prédio cercado por mortos. Mas tudo isso só vale enquanto o trem está rodando. Recursos em um trem. É aqui que muita gente se engana. Trens de carga não carregam comida. Trens de passageiros carregam apenas o suficiente para um dia de operação. E nenhum deles foi feito para manter pessoas vivas por semanas. Ainda assim, existem vantagens.
Locomotivas diesel têm tanques enormes, às vezes com milhares de litros de combustível. Isso pode manter o motor funcionando por dias, se você souber economizar. Alguns trens têm geradores auxiliares, chamados APU, a sigla em inglês para Auxiliary Power Unit. Eles podem alimentar luzes, tomadas e sistemas elétricos. Mesmo com o motor desligado, outros contam com baterias internas que aguentam horas de funcionamento. E dependendo do modelo, você terá caixas de ferramentas, extintores de incêndio, kits de manutenção ferroviária, lanternas, chaves de impacto e barras de metal capazes de virar armas improvisadas. Agora, se estivermos falando de trens modernos de passageiros, como os usados em regiões metropolitanas, você também pode encontrar água potável em reservatórios dos banheiros e pequenos compartimentos com suprimentos médicos básicos. Defesas em um trem. Você pode até imaginar o trem como um bunker sobre trilhos, mas isso só é verdade em movimento. Quando parado, a história muda completamente. As portas dos vagões nem sempre são resistentes. Vidros podem quebrar. Zumbis podem subir pelas laterais, especialmente se o trem parar em uma plataforma ou estação. Ainda assim, existe algo que nenhum prédio oferece: controle total do acesso. Um trem parado no meio do nada, sem plataformas, sem estruturas, sem nada ao redor, deixa os zumbis sem ângulo de aproximação. Eles precisam escalar os degraus estreitos, um de cada vez, e isso vira uma vantagem enorme para quem está defendendo. Além disso, locomotivas têm cabines pequenas, fáceis de trancar e muito difíceis de invadir. Para muitos sobreviventes, a cabine vira o último reduto, e se você souber mexer nos controles, pode reativar o motor e fugir mesmo de madrugada, mesmo com mortos tentando se pendurar nas portas. Mas claro, isso se o trem ainda funcionar. Vamos falar da parte que ninguém gosta de ouvir, porque sobreviver em um trem parece incrível, até tudo dar errado. A primeira ameaça é óbvia: combustível. Trens brasileiros, na maioria, usam diesel, e quando acabar, acabou. Não tem plano B. Você não vai colocar gasolina, etanol ou óleo de cozinha. Sem diesel, o trem vira uma caixa metálica gigante no meio do trilho, totalmente exposta. Outra ameaça séria são os bloqueios. Trilhos podem ter árvores caídas, vagões descarrilados, escombros de cidades destruídas ou até hordas enormes travando o caminho. E lembre-se, trilhos não têm retorno fácil. Você pode até engatar ré com a locomotiva, mas dependendo do trecho, isso pode ser lento e perigoso. Se o caminho estiver bloqueado, você não consegue simplesmente virar o trem para a direita ou esquerda. Também existe a ameaça interna. Muitas locomotivas brasileiras operam com apenas uma ou duas pessoas, mas vagões de carga podem estar cheios de escondidos, clandestinos, moradores de rua que entraram antes da crise ou até sobreviventes desesperados. Qualquer um deles poderia já estar infectado, machucado, escondendo uma mordida ou simplesmente fora de si. E aqui entra o fator psicológico. Viver dentro de um trem por dias, semanas ou meses mexe com a mente. As janelas mostram o mesmo cenário repetidas vezes. O espaço é limitado. O balanço constante do veículo pode causar fadiga mental, e a sensação de estar confinado em uma caixa de metal, cercado por zumbis e trilhos infinitos, destrói até os mais fortes. O perigo das ferrovias brasileiras. As ferrovias do Brasil cruzam regiões que variam drasticamente. Passam por matas fechadas, onde qualquer falha pode te deixar cercado sem nem ver o inimigo chegando. Cortam cidades densas, favelas, áreas industriais abandonadas e regiões tomadas pela criminalidade.
e atravessam túneis longos, escuros, estreitos como gargantas de pedra. Túneis são uma ameaça mortal. Se o trem parar dentro de um deles, você não tem por onde fugir. O som ecoa, o ar fica pesado. A escuridão esconde qualquer coisa que se mova. Se um único zumbi entrar ali, você só vai saber quando for tarde demais. E se for uma horda, não existe chance. Trem parado versus trem em movimento. Um trem parado oferece estabilidade, mas nenhuma segurança real. É como estar em uma casa sem muros, cercada por quilômetros de espaço aberto, que trabalha tanto a seu favor quanto contra você. Já o trem em movimento transforma o mundo em uma muralha natural. Nada alcança você, nada te toca. A sensação de poder é quase viciante, mas essa proteção é temporária. O combustível vai embora. Um bloqueio aparece. O motor falha. E quando o trem para, você sente o silêncio engolindo aquele poder. E quando você precisa descer, eventualmente você vai precisar por comida, por água, por peças, por combustível. E descer de um trem é sempre um risco. Você não tem visão total do terreno. Cada arbusto pode esconder um infectado. Cada curva pode revelar uma horda. E cada passo pode te transformar na isca que leva os zumbis direto ao vagão onde todos estão escondidos. Relacionamentos dentro do trem. Assim como em bases militares, a convivência é perigosa. Poucos metros quadrados, barulho constante, medo permanente. A irritação cresce, as discussões começam e a liderança vira um problema. Quem comanda? O maquinista, o sobrevivente mais experiente, a pessoa que encontrou o trem primeiro. A autoridade muda conforme o risco aumenta. E quando decisões precisam ser tomadas rápido, qualquer erro pode gerar um motim. E a conclusão: é mesmo possível sobreviver em um trem? Curto prazo, sim. Um trem em movimento é um dos melhores lugares para estar. Você foge rápido. Evita cercos. Mantém distância. Nota curta duração. 9 de 10. Longo prazo. Aí tudo complica. Sem combustível, sem água, sem comida, sem rotas alternativas e com um risco constante de bloqueios, emboscadas e trilhos destruídos. Nota longo prazo. 5 de 10. É sólido, é promissor, mas não é invencível. E como tudo no apocalipse, o trem é tão seguro quanto sua capacidade de mantê-lo vivo. Agora me diga, se o mundo acabasse amanhã, você escolheria se esconder em um trem. E se você chegou até aqui, parabéns. Pelo menos, na teoria, você ainda está vivo. Apoie o canal. Comente como você montaria sua base em um trem e o que faria diferente. Deixe seu like, se inscreva e até a próxima.